financiamento mais utilizado no Brasil. E aí eu trago para você, eu quero trazer outro assunto importante, quais são os 7 tipos de financiamentos imobiliários mais utilizados, mais conhecidos. Financiamento, você sabe, que nada mais é que um empréstimo, crédito. Uma pesquisa foi feita pelo Datafolha. Cerca de 70% dos brasileiros têm o desejo de ter um imóvel próprio. Ganhou, inclusive, como o maior sonho brasileiro. E venderam para o brasileiro que o financiamento imobiliário é uma grande saída. Precisa tomar muito cuidado, hein? Tomar muito cuidado, você pode entrar numa fria. Muitos contratos leoninos, contratos com cláusulas abusivas. Infelizmente, é a realidade, né? Infelizmente é a realidade. Muitas vezes a pessoa não tem outro meio, senão buscar o financiamento imobiliário para sair do aluguel, para ter acesso ao sonho, né, à casa própria. Então tem que ter atenção em relação a isso. O que é um financiamento imobiliário? Então, é um crédito. É um crédito, é um empréstimo que o banco, a instituição financeira, a incorporadora em alguns casos, empresta para você adquirir um imóvel. Pode utilizar diversos tipos de financiamento. O mais utilizado no Brasil é a alienação fiduciária. Ou seja, eu compro, pago, fica no meu nome até que você quite a dívida comigo. Quitou, eu passo para você. Não quitou, está devendo, eu mando para leilão. Leilão é extrajudicial, não é judicial. E alguém pode comprar. Tá? Então cuidado com isso. Nós temos que ter muita atenção em relação à taxa de juros. Quando uma instituição financeira confere um financiamento, é cobrado uma taxa. O banco vive disso, né? Taxa, juros, para compensar inclusive o período que ela está, ela está emprestando dinheiro, né? Isso é comum, é assim que o banco vive, e chamamos de taxa de juros. Para definir qual vai ser a taxa, a financeira analisa uma série de fatores: probabilidade de inadimplência, o valor do imóvel a ser financiado, a renda familiar do comprador, a idade, o histórico de dívidas do comprador. Então, dessa forma que o banco vai liberar um determinado tipo de financiamento ou não. Quanto maior for o risco, é claro que o banco vai dificultar, né? Maior será a taxa. Quanto menor o risco, menor será a taxa. Existe a chamada correção monetária, e você precisa saber o que é isso. Devido à inflação, é comum que todos os contratos de financiamento imobiliário, todos, tenham um índice de correção monetária, para corrigir a perda econômica devido ao reajuste do real em relação a outras moedas e inclusive a inflação. Nos financiamentos imobiliários é muito comum a utilização da taxa referencial, a TR, anota aí, taxa referencial, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. Então nós temos aí 2 índices que são utilizados nos financiamentos imobiliários, o TR e o IPCA, tá? Então fica atento em relação a isso. Eu queria trazer para você também uma outra nomenclatura muito importante, que é a amortização. Na prática, a amortização é uma forma de liquidar ou ir diminuindo o saldo devedor até a liquidação total da dívida. Amortizar as parcelas de um financiamento é um dos principais objetivos de quem adquire um imóvel. Então, você quer quitar, você quer se livrar. Isso também acontece com o carro, né? Trazendo as principais modalidades de financiamento no Brasil. Vamos lá. A primeira que eu trago para você é o Sistema Financeiro de Habitação. É o SFH. O SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação. É um programa regulamentado pelo governo federal que dá a concessão de até 80% do valor total do imóvel para que não seja superior o imóvel de 1,5 milhão, tá? Lembrando que isso é muito dinâmico, esses valores podem mudar. Esse tipo de financiamento, gente, é possível financiar desde a compra de um imóvel até a sua reforma ou construção. Então também é algo que eu quero trazer para você. Por regra, o valor mensal das parcelas num contrato regido pelo Sistema Financeiro de Habitação não pode, gente, fica atento em relação a isso, não pode comprometer mais de 30% da renda bruta do contratante. E se este de fato ultrapassar esse financiamento, existem cláusulas aí de revisão, tá? Cláusulas de revisão ou ainda uma revisão judicial. Porque essa situação deve ser o quê? Exclusivamente de pessoa física. É um financiamento para forçar, para ajudar quem quer realizar o sonho da casa própria, de ter um imóvel, né? Além disso, nesse mesmo financiamento, nesse mesmo sistema, que é um sistema rígido, inclusive pelo governo, o sistema financeiro de habitação permite que a negociação seja feita de forma direta entre você e a instituição financeira. Entre essas fontes de recurso, o SFH, também podemos citar as outras duas mais utilizadas, que é o Fundo de Garantia, todo mundo usa, né, o Fundo de Garantia, o FGTS, e também a caderneta de poupança, tá? O que precisa para utilizar esse sistema de financiamento de habitação? Se você deseja adquirir esse tipo de financiamento, precisa preencher diversos requisitos, os chamados pré-requisitos. Ser brasileiro naturalizado ou brasileiro nato, ter visto permanente para estar no Brasil, não ter restrições como cadastro Serasa, SPC, Bacen, Receita Federal,
ter renda suficiente para pagar a prestação mensal e ter mais de 18 anos ou ser emancipado, né? Emancipação que nós já explicamos em outras aulas aqui. Então, importante você saber esse sistema de financiamento. Quero falar sobre o segundo sistema de financiamento, que é o sistema de financiamento, o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. O Sistema Financeiro Imobiliário também é uma modalidade de financiamento criada pelo governo federal, mas permite uma negociação mais livre, flexível entre o cliente e o banco. Nesse tipo de financiamento, gente, eu quero trazer para você que não é exigido um valor máximo de avaliação do imóvel e nem um limite de renda comprometida, o que pode também fazer com que os juros sejam maiores e mais voláteis, né? Variando de 12% até 16% ao ano. Então, não sei se é a melhor opção. O valor concedido pode chegar até 90%, essa é uma vantagem também, do valor do imóvel, com um prazo de quitação máximo de 35 anos. Além disso, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica pode utilizar esse sistema, lembrando também que desde agosto de 2021, o sistema financeiro imobiliário permite o uso do saldo também do FGTS para a quitação das prestações da casa própria, tá? Para usufruir desse financiamento, você precisa, para usufruir desse sistema, desse benefício, você deve cumprir alguns requisitos. Utilizar o saldo do FGTS apenas para amortizar parcelas do primeiro imóvel. O valor também, isso é importante falar, o valor não pode ultrapassar 1,5 milhão, igual ao primeiro financiamento que eu passei, a primeira espécie, a modalidade. Sua conta de FGTS deve ter mais de 3 anos, é um requisito importante, hein? E optar também pela redução do saldo devedor, ou abater até 80% das prestações em 12 meses prorrogáveis ao final de cada período, tá? Terceiro financiamento é a Casa Verde e Amarela. Minha Casa Verde e Amarela, Casa Verde e Amarela. Esse sistema de financiamento, essa classificação de financiamento, é um tipo de financiamento voltado para as famílias de renda bruta, entre R$ 2.000 até R$ 7.000, que desejam adquirir um imóvel próprio. Surgiu para substituir a Minha Casa Minha Vida, essa é a grande verdade, né? Na prática tem as mesmas finalidades, com algumas pequenas atualizações. Pode ser destinado tanto para a compra, como para a construção ou reforma das moradias já existentes. E a concessão, gente, varia entre 135 mil até 264 mil, sendo definida também de acordo com o número de habitantes em cada município do país. Quais são as principais vantagens desse financiamento da Minha Casa Verde e Amarela? Prazo para pagamento, até 360 meses, subsídio do governo, de até R$ 47.500, uso da FGTS para quitar a entrada ou as parcelas do financiamento, menor taxa de juros no mercado, tá? Quarto financiamento, eu falo a tabela Price, né? Muito conhecida, o professor que trabalhou no Procon, era objeto de dúvidas, a gente tinha um sistema lá para calcular. O sistema Price é um tipo de financiamento no qual as prestações são fixas, os juros decrescentes e as amortizações crescentes. Contudo, no Brasil, esse tipo de financiamento, eu trago como exemplo, eu acho que isso é importante falar, devido às altas taxas de inflação, esse sistema utiliza a taxa referencial para reajustar as prestações e o saldo devedor, de forma que as prestações podem variar de acordo com a inflação do país. Então, tem esse problema. A quinta opção que nós temos é o sistema de amortização constante, o SAC. No sistema de amortização constante, existe uma variação de juros. Portanto, as prestações, gente, presta atenção aqui, diminuem ao longo do financiamento. Isso acontece porque o valor da amortização se mantém igual ao longo do todo o período do contrato, alterando apenas o valor mensal dos juros, decrescendo, né, caindo até o fim da dívida. Assim as parcelas, essa eu acho que eu vejo que é uma grande vantagem, assim as parcelas costumam ser maiores no início, mas o financiamento vai caindo. Não é muito, mas vai caindo, né, para que possam diminuir até o final do financiamento e o comprador pague um total de juros menor. Outro financiamento utilizado é o sistema de amortização crescente, o SACRE. SACRE, olha o nome, SACRE. Eu posso dizer sim que o SACRE é o sistema de amortização crescente, é uma mescla, né, entre o sistema Price e SAC. O SACRE, né, ele é uma mescla, ele é uma mistura do Price e SAC. SACRE. O SACRE, ele trabalha assim, as prestações aumentam durante um determinado intervalo de tempo, e após esse intervalo de tempo, elas passam a diminuir. O SACRE é ideal, gente, para aqueles que desejam ter parcelas de financiamento mais estáveis e pagar menos juros. Apesar de apresentar valores mais altos nas primeiras parcelas, o sistema proporciona assim uma economia quando avaliado ao longo prazo. Apesar de ser um dos tipos de financiamento mais vantajosos, atualmente somente a Caixa Econômica utiliza o SACRE, hein, gente? Eu não vejo outro banco utilizar esse sistema de financiamento. Tem também mais um, que é o financiamento direto com a construtora. Isso é muito comum.
O que eu queria trazer para você? Nesse tipo de financiamento, o cliente paga diretamente à incorporadora, não precisa contratar um banco, né? Tem muita incorporadora fazendo isso. Os financiamentos costumam ser corrigidos pelo Índice Nacional de Custo de Construção, o INCC, durante o período de obra, e também pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou também ao Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, que está perigoso, hein? Além da correção monetária, são cobradas também juros pelo financiamento direto e um percentual médio de 12% ao ano calculado sobre a tabela Price de amortização. O interessante dessa modalidade é que o comprador tem parcelas fixas durante toda a obra, né? Pagando assim o mesmo valor nas parcelas do início ao fim do projeto, sem surpresas, né? Sem aquelas surpresas que acabam financeiramente com a família e aumentos repentinos, né? Que isso aí também mata. Se você perguntar para mim qual que é o melhor tipo de financiamento, claro que cada um tem um detalhe importante, uma vantagem, uma desvantagem. É difícil falar isso, vai de cada um, né, do que você faz. Mas durante a leitura de alguns métodos de financiamento, eu chamo a atenção sua, na minha opinião, ou ainda acho que vale a pena bater um papo sobre isso, feito no sentido da situação financeira de cada um, deve considerar, analisar. Claro que é muito pessoal, muito subjetivo. Mas entre os financiamentos imobiliários, eu gosto muito da modalidade direto com a construtora. Mas depende também, tem contrato que é mal feito, tem contrato que é abusivo, é difícil falar isso. Cada caso é um caso, né? Tem banco que trabalha com taxa de juros abusivas, vem da casada, então é difícil. Teria que analisar caso a caso para trazer essa resposta para você e não induzir você aí, tá bom? Legal, né? Então um assunto muito importante que eu queria trabalhar com você, chegou o grande momento, que é o momento das perguntas, né? Vamos lá, tem perguntas boas aí? Vamos ver. Tem perguntas boas. Quero mandar um grande abraço para a Monique. A Monique sempre está acompanhando as nossas aulas ao vivo, na TV do Conselho Federal. Então, Monique muito estudiosa. Parabéns, Monique. Quero convidar a todos a entrar lá no meu canal do YouTube, o professor Júlio César Sanches. O meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches, tem várias dicas, várias aulas gratuitas, vários cursos gratuitos. Inclusive, você que está assistindo, eu ensino lá no meu canal do YouTube, tem um curso completo, as 36 espécies de uso capião. E eu ensino tudo sobre financiamento imobiliário também, tá bom? Então entra no meu canal do YouTube, se inscreva lá também, professor Júlio César Sanches. Quero convidar você a também fazer minha pós-graduação, www.portaleso.com.br, www.portaleso.com.br. Essa faculdade, ela tem várias pós-graduações, todas o mesmo preço, R$ 958,80. Tem muito corretor de imóveis fazendo, muito mesmo, muito advogado, é uma pós online, 12 meses, tem plantão de dúvida ao vivo uma vez por mês e oficina de prática. Então é uma pós online, mas tem o plantão de dúvida uma vez por mês. Então não é aquele curso frio. Material de apoio, modelo de peça, modelo de contrato, é muito legal. Tem a pós de imobiliário que eu coordeno, tem a pós de civil, tem a pós também de direito registral notarial, qual eu sou coordenador e professor. É uma honra convidar você. Eu coordeno hoje 27 pós-graduações, mas eu convido em relação à pós, eu convido a essa, por causa do preço, R$ 958,80, né? Então você pode até parcelar isso. Para mim o mais importante é que você estude, se atualize. Quem quiser entrar em contato comigo para mentorias, advogados, advogadas, consultas, está aparecendo o WhatsApp do escritório profissional, é o 11 9 7685 3891. E o telefone fixo é o 11 2061 5649, tá bom? Então, legal. Vamos voltar para a pergunta então da Monique Cruz, vamos lá? Olha só. Monique Cruz, a promessa de compra e venda pode ser averbada ou só o compromisso de compra e venda? Pode ser averbado assim, tanto a promessa como o compromisso, tá? Promessa ideal que a gente use quando de fato existe uma expectativa de direito, né? Imóvel na planta, por exemplo. Compromisso nós utilizamos quando o imóvel já está pronto, mas tem gente que confunde, acha que é a mesma coisa. Em regra não é, são contratos diferentes, mas ambos podem ser averbados sim, tá bom, Monique? A Michele Usana sempre está acompanhando nossas aulas também, hein? A partir de quanto tempo de atraso a pessoa começa a correr risco? Na verdade, a partir do momento que você atrasa, normalmente isso é uma gestão interna, mas a partir do momento que você tem 3 parcelas em atraso, você já começa a correr o risco, porque o jurídico já vai para o jurídico já autoriza aí para leilão. Pode acontecer antes disso também, tá? Mas normalmente é isso. É o prazo que o banco dá para você tentar negociar alguma coisa assim. Passou de 3 meses, a situação fica mais complicada, tá? Não que se ficar um mês atrasado não fique, mas passou de 3 meses fica mais complicado. Mais perguntas? O Paulo Santo. Eu queria saber, meu pai tem uma terra, ele não transferiu, outros fizeram o título dela, tem capacidade de ficar com ela? Pelo que você está falando, tem cabimento do meu pai pagar de volta essa terra? Complicado, hein? Talvez seu pai, não sei,
se ele tem a posse, se ele faz parte do contrato. Eu precisaria entender melhor o caso concreto para não te induzir a erro. Mas pelo que você está me falando, se não existe contrato de financiamento imobiliário, se existe só a posse, talvez uma alternativa ao uso capião, tá bom? Legal. Olha o GRU aqui. O que é taxa SAT? SAT é a taxa de serviços administrativos e transações imobiliárias. É legal essa taxa? Não. Tem muita construtora, incorporadora, banco, que joga lá. Olha, vou cobrar 1% de SAT, 2%, já vi até casos de 5%. E aí o consumidor paga. Paga porque é uma taxa de serviços administrativos. Serviços administrativos e transações imobiliárias. Ela é considerada ilegal, tá? Na verdade, a construtora, quando está vendendo, é de interesse dela fazer um contrato, é de interesse dela solicitar certidão do distribuidor civil. Como que ela vai jogar isso? Falar, vou cobrar a taxa de serviços administrativos. Então, hoje está pacificado que essa taxa é ilegal. Se você pagou, você pode reaver essa taxa na justiça, tá bom? Olha a Monique Cruz. Cliente comprou um imóvel com a construtora, mas ainda não transferiu para ele e quer vender. Tem como fazer uma venda direta? Precisa olhar o contrato, tá? Precisa olhar o contrato, se o contrato permite. O cliente comprou com uma construtora, mas ainda não transferiu o imóvel para ele. Na verdade, o ideal é ele entrar em contato com a construtora para verificar como que é feita essa transação. E verificar o contrato também se tem algum impeditivo. Mas, em regra, pode vender sim. Olha o Daniel Cruz. Professor, e a taxa de evolução de obra? As parcelas podem ser superior a 30% da renda? Pode. Existe uma discussão doutrinária jurisprudencial, mas já tem julgados dizendo que sim. Pode também ultrapassar a 30%. Alguns juristas dizem que não. Então existe uma discussão, é muito polêmico em relação a isso. Mas hoje, alguns estados pensam que sim, outros estados pensam que não. Infelizmente o Brasil é muito grande, né? Legal, Daniel. Gente, eu quero convidar todo mundo, você não sai daí não. Vai lá no meu canal do YouTube, Professor Júlio César Sanches, toda quarta-feira, após o Questão de Direito ao Vivo, eu tenho bate-papo. E hoje eu vou falar como iniciar na advocacia imobiliária, nos negócios, no mercado imobiliário. Bate-papo com o Professor Júlio, no meu canal do YouTube ao vivo. Daqui a pouquinho. Eu espero você. Vai para lá. Então, já vai pro meu canal no YouTube, Professor Júlio César Sanches, se inscreva no canal, clica lá no sininho também para você receber as atualizações e começa às 10h45, tá? Então já pula, já deixa ligado aí no seu computador, no seu celular, para você escutar, porque a aula de hoje vai ser muito legal, ao vivo. Eu vou falar com um professor de Direito Imobiliário também, tá bom? Até já, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.